Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa figura que, assim, quase todo mundo conhece, ou pelo menos acha que conhece, São José. Só que a nossa conversa vai muito além daquela imagem do presépio, sabe? O que a gente tem aqui é um material bem interessante que apresenta ele como um pai espiritual para os nossos dias. Isso mesmo. A nossa fonte principal é um texto chamado São José, Nosso Pai Espiritual. E a nossa missão aqui é, basicamente, entender a jornada dessa ideia, tipo, de onde ela veio. Por que a fonte diz que ela é tão crucial hoje em dia? E, no fim das contas, o que isso significa na prática. Exatamente. E o interessante, que o texto deixa bem claro desde o começo, é que não estamos falando de um título poético, uma metáfora. A proposta é de uma relação real, pessoal, e que pode ser transformadora. É uma compreensão que, segundo a fonte, a igreja foi descobrindo aos poucos, sabe? Em etapas, ao longo dos séculos. Certo. Então, vamos começar pelo começo, que já é bem surpreendente. O texto aponta que, nos primeiros séculos do cristianismo, existia uma certa hesitação, uma relutância em chamar José de pai de Jesus. Isso me parece contraintuitivo. Por que essa cautela toda? Olha, a preocupação era inteiramente teológica e vinha de um lugar de muito respeito, na verdade. A prioridade máxima, absoluta, para os primeiros cristãos era defender a verdade da virgindade de Maria. Ah, claro. Era um pilar da fé. Então existia um receio genuíno de que, ao usar a palavra pai para José, isso pudesse, causar confusão, levar as pessoas a pensar que ele era o pai biológico. Entendi. Então, para proteger um mistério central, eles acabaram, de certa forma, diminuindo um pouco o papel dele, quase por um excesso de zelo. E exatamente isso, foi uma forma de blindar a doutrina da concepção virginal. Mas essa cautela, claro, deixava uma pergunta no ar, né? Sobre qual era a verdadeira natureza da paternidade de José. Então, a igreja primitiva ficou quase 400 anos nessa hesitação. O que finalmente quebrou essa barreira? A fonte aponta para Santo Agostinho, lá no século IV. Qual foi a sacada dele que resolveu a questão de vez? A contribuição de Agostinho foi, genial. Pela simplicidade e pela profundidade. Ele argumentou que a paternidade não se define só pela biologia. Ele olhou para a relação de José com Jesus e viu todos os elementos de uma paternidade autêntica. Ele usou termos como uma paternidade cheia de autoridade, amorosa e fiel. Ele basicamente disse: se parece com um pai, age como um pai e ama como um pai, então é um pai. Precisamente. Ele mudou o foco da geração biológica para a essência da relação afetiva, da responsabilidade. Agostinho deixou claro que a paternidade de José não era tipo de segunda classe ou só simbólica. Era uma paternidade verdadeira. Completa, na sua própria categoria. E o texto diz que, a partir dessa clareza que ele trouxe, a questão nunca mais foi seriamente contestada na tradição da igreja. E a partir daí, o texto constrói um argumento teológico bem interessante. Ele usa aquela imagem de São Paulo da igreja como o corpo místico de Cristo. Certo, onde Cristo é a cabeça e os fiéis são os membros do corpo. Exato. A lógica que a fonte apresenta é a seguinte: se José foi o pai da cabeça, que é Jesus, então, por uma consequência lógica espiritual, ele também se torna o pai dos membros desse mesmo corpo. A paternidade dele não se restringiu a Jesus, entende? Ela se estendeu para toda a igreja. Isso me leva a outro ponto que a fonte levanta sobre a linguagem que a gente usa. O texto cita São José Maria Escrivá, que tinha uma certa reserva com o termo pai adotivo. Ele achava que soava frio e externo. O que ele queria dizer com isso? Então, o ponto do Escrivá, como o texto explica, não é que o título pai adotivo esteja teologicamente incorreto. Não é isso. É um termo oficial, é válido. A questão dele era mais pastoral, afetiva. Ele sentia que a palavra adotivo poderia, para algumas pessoas, criar uma distância. Como se fosse uma relação só jurídica, sabe? E não a ligação de coração e alma que de fato existiu entre Jesus e José.
Quase como se tivesse um asterisco ao lado da palavra pai, né? Exatamente. E para reforçar esse ponto, a fonte nos lembra de uma cena crucial do Evangelho, quando Maria e José encontram Jesus no templo, depois de 3 dias de uma busca super angustiante. Maria diz: "Teu pai e eu te procurávamos." Ela não fala "teu pai adotivo e eu." Uau! Ela usa a linguagem do dia a dia, a linguagem do coração. Isso revela a naturalidade, a profundidade dessa relação. Para Maria e para o próprio Jesus, José era simplesmente pai. É um detalhe pequeno, mas que diz tudo. E a fonte também traz o Papa Bento XVI para a conversa, né? Sim, e a visão dele complementa isso de uma forma muito bonita. Bento XVI, que é citado no texto, diz que a paternidade de José é uma participação na única paternidade de Deus. Ele não é um pai substituto, um plano B. Ele foi o homem escolhido por Deus para tornar a paternidade divina visível, palpável aqui na Terra, para Jesus. Bento XVI o chama de servidor da vida e do crescimento, alguém que exerceu uma paternidade plena e completa. Ok, a base teológica faz todo sentido. Mas eu fico imaginando quem nos ouve, pensando, tá, entendi a ideia, mas e daí? Se Deus é o pai de Jesus na sua divindade, por que ele precisaria de um pai humano? Qual era a necessidade real de José na vida dele? Como Deus, o Filho Eterno, não precisa de nada, de ninguém. Mas ao se tornar homem, ao assumir a nossa carne, ele assumiu também as nossas necessidades, as nossas vulnerabilidades. Ele se tornou um bebê de verdade, uma criança de verdade. Exatamente. E como qualquer criança, na sua humanidade, Jesus precisava de coisas que só um pai humano poderia dar. Ele precisava de um abraço, de alguém que ensinasse ele a andar, que o protegesse dos perigos, que o alimentasse. Deus Pai, sendo puro espírito, não poderia, ensiná-lo a lixar um pedaço de madeira ou a carregar uma viga. José foi o escolhido para ser a expressão terrena do cuidado do Pai Celestial, cuidando especificamente da humanidade de Jesus. E a fonte traz um dado para dimensionar isso que eu achei, nossa, impressionante. É do venerável Fulton Sheen. Peraí, essa estatística é incrível. A gente está falando de mais ou menos 30 anos que Jesus passou em Nazaré com Maria e José, em comparação com apenas 3 anos de ministério público com os apóstolos. É uma proporção de 10:1. 10:1, exato. Isso muda completamente a perspectiva de onde a formação humana de Jesus aconteceu. Não foi primariamente na estrada com os apóstolos, mas ali, naquela casa simples, naquela oficina de Nazaré. A maior parte da vida dele foi vivida sob a autoridade e o exemplo de José. Sem dúvida. E o texto detalha bem o que essa formação significava. Jesus aprendeu com José o que era ser um homem justo, piedoso. Aprendeu o valor do trabalho, a dignidade de ganhar o pão com o suor do rosto. Aprendeu a rezar os salmos como um bom judeu, a frequentar a sinagoga. E, talvez o mais importante, aprendeu o que é o sacrifício diário, sabe? O doar-se pela família sem esperar nada em troca. A fonte até usa aquele ditado tal pai, tal filho. Sim, e aplica diretamente a Jesus e José. O texto cita aquela passagem do Evangelho de João em que Jesus diz: "O filho não pode de si mesmo fazer coisa alguma, mas somente o que vir fazer ao Pai." Claro que Jesus está se referindo ao Pai Celestial. Mas a fonte sugere que essa mesma dinâmica de aprendizado pelo exemplo, de imitar o pai, se aplicava perfeitamente à sua relação com seu pai terreno. O caráter humano de Jesus foi moldado pelo caráter de José. Certo, então a base histórica e teológica está bem estabelecida. Mas o texto insiste muito na relevância disso para agora. Porque, segundo a fonte, essa ideia de paternidade espiritual está vindo à tona com tanta força justamente no nosso tempo. O raciocínio que é apresentado é que a própria personalidade de São José, sabe? A humildade e a discrição dele, o manteve em segundo plano por séculos. Ele nunca buscou protagonismo, o papel dele era servir em silêncio. No entanto, o texto argumenta que agora o Espírito Santo está, por assim dizer, colocando os holofotes sobre ele, revelando a importância dele de uma forma nova. E por que agora? Qual é o gatilho? O texto aponta para o que ele descreve como uma profunda crise de paternidade e de referências masculinas na sociedade atual.
Ele menciona a ausência de figuras paternas em muitas famílias, a confusão sobre o que significa ser homem. Nesse contexto de desordem, a figura de José seria apresentada como um modelo claro, forte, seguro. Essa é uma afirmação bem forte que a fonte faz. É importante deixar claro para quem nos ouve, o texto está fazendo uma conexão direta entre uma crise social de hoje e a renovação de uma devoção espiritual. Ele está posicionando essa figura como uma resposta divina para um problema moderno. Exatamente. A fonte o apresenta como um antídoto, um meio dado por Deus para, nas palavras do texto, corrigir esses erros e restabelecer a ordem. A ideia é que, onde faltam bons pais na terra, Deus oferece um pai do céu. E o texto faz questão de frisar que essa paternidade espiritual não vem para competir ou substituir a dos pais biológicos, certo? De forma alguma. E esse é um ponto crucial. O texto é bem claro. Ela vem para completar, para aperfeiçoar. A ideia é que mesmo para alguém que teve a sorte de ter um pai maravilhoso, José ainda oferece um modelo perfeito, sem as falhas e imperfeições que todos nós temos. E de forma ainda mais especial para aqueles que tiveram experiências paternas difíceis, com pais ausentes, distantes ou até abusivos, ele se torna um refúgio, um lugar seguro para aprender o que é o verdadeiro amor paternal, sem distorções. Ok. Então vamos para a parte prática. Se alguém decide levar isso a sério e acolher São José como um pai espiritual, como a fonte diz que isso se traduz na vida real? O que acontece? O texto usa uma estrutura bem clara, descrevendo 5 ações fundamentais de um pai, que José realizaria em um nível espiritual. São elas: alimentar, abrigar, vestir, educar e proteger. E isso é uma analogia direta. O que ele fez fisicamente com Jesus, a fonte argumenta que ele agora faz espiritualmente com a gente. Exato! Ele nos alimenta com a graça divina, nos abriga sob a segurança da igreja, nos veste com as virtudes que ele mesmo praticou, como a pureza, a justiça, a humildade. Ele nos educa na vida de oração, no caminho da santidade e nos protege dos perigos espirituais, dos ataques do mal. E para essa proteção, o texto usa uma imagem muito poderosa, que vem da tradição carmelita: o manto de São José. Sim, é uma imagem belíssima e muito consoladora. Assim como a gente está acostumado a ver imagens de Nossa Senhora protegendo os fiéis sob o manto dela, a tradição espiritual também vê São José fazendo o mesmo, com o seu manto paterno. É um símbolo de refúgio, sabe? De um lugar onde se pode encontrar segurança e paz no meio das tempestades da vida. E existe até uma devoção específica ligada a isso, a novena ao manto sagrado, que o texto menciona. Sim, e curiosamente, apesar do nome novena, que geralmente significa 9 dias, essa devoção dura 30 dias. 30? Por que 30? Em honra aos 30 anos que Jesus viveu na companhia de Jesus em Nazaré. Cada dia de oração é um tributo a 1 ano daquela vida oculta. O texto a descreve como uma prática de grande poder espiritual, uma das devoções mais eficazes para se obter graças. E para fechar esse ponto sobre o papel dele como guia e educador, a fonte traz uma citação muito direta de Santa Teresa d'Ávila, que era uma gigante da vida espiritual e tinha uma devoção imensa por ele. Ela escreveu algo que é quase um conselho prático. Quem não encontrar um mestre que lhe ensine a oração, tome este glorioso santo como mestre e não errará o caminho. É um endosso muito forte, né? Vindo de alguém que sabia do que estava falando. Que jornada! A gente começou com uma hesitação histórica, quase um receio dos primeiros cristãos. E passamos pela clareza teológica de Agostinho, pela profundidade da vida em Nazaré, até chegar a essa visão de uma paternidade espiritual que a fonte apresenta como protetora, formadora e, assim, extremamente relevante para os desafios de hoje. Exatamente. O fio condutor do material que a gente analisou é este. A paternidade de José foi absolutamente indispensável para o desenvolvimento humano de Jesus. E agora, essa mesma paternidade, esse mesmo cuidado, é oferecido a todos nós como um porto seguro, um modelo de virtude e uma fonte de força espiritual. E, para encerrarmos, fica aqui um pensamento para reflexão que surge de tudo isso que a gente conversou.
O texto foca muito no que um pai dá ao filho: as virtudes, a proteção, o exemplo, o trabalho. A reflexão que fica é sobre o outro lado dessa dinâmica, o que a confiança e o amor totais de um filho, como os que Jesus depositou em José, nos revelam sobre a essência e a dignidade da própria paternidade.